Boa tarde, Carlinhos. Tudo bem, Carlinhos? Boa tarde. Boa tarde, Naldo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vale FM. Olha, desde antemão, o seu Lídio está mandando um abraço para você, está lá em Mutuípe, e pedir para você mandar um abraço a todos os moradores na rua Jequié. Um grande abraço, seu Lídio. Um grande abraço a todos os moradores da rua Jequié, Conceição do Almeida, Laje, enfim, todas as ruas do bairro da Cajazeira, todas as ruas da cidade de Mutuípe, a toda a zona rural do nosso município. Um grande abraço a todos vocês. Carlinhos, muitos prefeitos estão reclamando da questão do repasse do Fundeb. Como é que está essa situação em Mutuípe? Houve diminuição? Está havendo dificuldade para pagar os professores? O que é que você poderia falar, especialmente para essa classe? Nós temos, Naldo, uma dificuldade, principalmente porque nós fizemos um trabalho ao longo desses 13 anos, não controlando a taxa de natalidade, mas fazendo com que o planejamento familiar fosse efetivamente realizado. Então nós tivemos, ao longo desse período, uma diminuição muito grande dos nascimentos de crianças em nosso município. Apesar da nossa população ter aumentado em quase 5 mil pessoas nesse período, nós tivemos um decréscimo de crianças. Então várias escolas fechadas, várias escolas com poucos alunos. Para você ter uma ideia, nós tivemos esse ano uma campanha com carro de som para matricular as crianças na creche, pela diminuição da quantidade de crianças matriculadas em relação aos anos anteriores. Então, com isso, efetivamente há uma redução dos recursos do Fundeb, porque nós recebemos o dinheiro de acordo com o número de matrículas. E nós estamos buscando aumentar, mas com a população adulta, para podermos ter mais estudantes, jovens e adultos em nosso município, para compensar a diminuição das crianças. Desde o começo do seu governo se fez uma campanha muito forte pela questão do controle da natalidade, né? De uma certa forma isso bastante positivo, apesar da população ter aumentado bastante em Mutuípe, mas com esse controle da natalidade, consequentemente acabou se perdendo recursos do Fundeb, em virtude da diminuição dos alunos nas escolas. Exatamente, nós tivemos essa preocupação porque nós entendemos que as pessoas devem ter a quantidade de filhos que possam criar. E nós temos um trabalho da assistência social muito forte, um trabalho na educação, um trabalho com a Secretaria de Saúde, e isso gerou essa diminuição do número de crianças em nosso município. Carlinhos, como é que está a questão da inauguração da agroindústria? Inclusive, nesses últimos dias teve uma reunião do DRS, você esteve participando justamente com os secretários. O que você poderia falar para a população de Mutuípe? É um sonho muito grande da nossa população de termos em nosso município o aproveitamento das nossas frutas. Mutuípe é um município que produz muitas frutas. Nós temos lá mais de 20 tipos de frutas que são produzidas em nosso município. Então eu costumo dizer que o nosso povo é um povo extremamente trabalhador. Nós temos distribuído mudas de cacau e de árvores frutíferas ao longo desses anos através do convênio com a Biofábrica, e isso gerou uma grande produção. Então já temos algumas pequenas associações rurais e a urbana do bairro da Cajazeira produzindo também para a merenda escolar, e agora nós teremos mais um espaço, que é a agroindústria, que está sendo terminada a conclusão da obra. Em breve estaremos licitando a compra dos equipamentos para que nós possamos transformar as frutas, agregando valores, né, para que nós tenhamos mais renda para os agricultores. E isso tendo a participação efetiva do DRS, que é o Desenvolvimento Regional Sustentável, onde nós temos o apoio do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do SEBRAE, com o trabalho da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, das nossas associações rurais e urbanas, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e tudo isso favorecendo para a criação da cooperativa, que terá a função, a incumbência de trabalhar nessa função de fazer com que os nossos produtos tenham agregação de valores. Então nós não teremos que vender o nosso produto in natura. Isso gera uma perda muito grande do valor dos nossos produtos agrícolas. É o chamado atravessador, que compra pelo preço pequeno e lá na frente vende pelo um preço muito maior. E com a agroindústria, com a questão da cooperativa, o valor agrega muito mais nesse sentido. Exatamente. Nós teremos a oportunidade de produzir os derivados das nossas frutas lá na nossa agroindústria.
Carlinhos, mudando de assunto, aliás, tem sido uma dor de cabeça muito grande, eu sempre falo aqui para os prefeitos de toda a região, porque o verão foi atípico. O verão, graças a Deus, foi muito chuvoso. Eu destaco dessa forma. E os prefeitos têm sofrido bastante com a questão das estradas vicinais em toda a região. O que é que você poderia falar com relação às estradas vicinais do município de Mutuípe? Boa parte recuperada, algumas partes ainda que precisam de recuperação? Naldo, quando há uma trégua nas chuvas, nós temos as máquinas fazendo a recuperação das estradas. Então, muitas que foram feitas no ano passado, né, recuperação, já estão precisando fazer nova recuperação. Outras que ainda não foram feitas nesse mandato, né, serão realizadas. Mas eu tenho a alegria de, por exemplo, ontem nós tivemos o trabalho da Prefeitura na comunidade, na região da Água Vermelha, e fica a mais de 30 quilômetros de distância da cidade de Mutuípe. E tive a oportunidade de levar algumas pessoas, sempre que for a essa atividade na zona rural, eu levo pessoas que moram na cidade e que não conhecem a zona rural do município. Então ontem eu levei alguns amigos e fiz um percurso para mostrar a eles o trabalho das estradas até a divisa com Teolândia. Então nós subimos pela região do Fojo, passando pela região das Cachoeiras, Cachoeira Alta, Três Saltos, Roda d'Água, passamos pela região das águas, né? Água Fria, Água Branca, até chegarmos à Água Vermelha e fomos até a divisa com Teolândia, na nascente do Rio do Braço. Então, apesar de serem regiões que ficam em áreas de muitas matas, portanto, chove bastante, uma região onde tem as nascentes dos rios, as nascentes de vários riachos e, graças a Deus, apesar das chuvas, os alunos estão viajando nessas estradas distantes da cidade, onde só se faz estrada, só se melhora durante o período do verão, porque no inverno é extremamente chuvoso. Graças a Deus nós temos uma agricultura forte, porque na nossa região chove bastante. E existem outras regiões que também estão sendo melhoradas ao longo desse período de poucas estiagens, mas fizemos a região do Córrego, a região do Pau Seco, Capelinha, a região do Capim, e com a trégua das chuvas, as máquinas estão em condições para trabalhar. Nós temos duas patrol, uma que foi adquirida com recursos próprios. Qual município, Naldo, que consegue comprar uma patrol com recursos próprios? E fizemos isso, né, há muito tempo, né, são 12 anos, onde nós tivemos a oportunidade de comprar uma patrol com recursos próprios. E depois tivemos a oportunidade de ter uma outra patrol com recurso do governo federal, no governo do presidente Lula, onde essas máquinas estão trabalhando no nosso município. Além das retroescavadeiras, no município tem 3 retroescavadeiras trabalhando. Nós temos as caçambas, também foram adquiridas com recursos próprios. Nós temos o trator de esteira, que faz os trabalhos de a retirada do cascalho. Enfim, estrada é fácil de fazer. Eu costumo dizer que o mais difícil é o cascalho. O cascalho nós temos que comprar o cascalho, temos que cavar, temos que encher as caçambas, transportar e espalhar. Então são 5 trabalhos para que o cascalho esteja efetivamente colocado na estrada. As regiões da Caatinga não tem essa dificuldade porque chove pouco e porque tem bastante cascalho. Então o nosso custo de estrada é extremamente alto, mesmo com as dificuldades financeiras, mesmo com todos os problemas que nós temos sofrido, nós estamos trabalhando constantemente e queria parabenizar toda a equipe que está trabalhando nas duas frentes, na região do Bom Jesus e a outra na região do Córrego, fazendo estradas para os agricultores, para os estudantes, para os moradores da zona rural de Mutuípe. Quando a nova secretária de saúde assume a pasta? Já está definido? Já, na próxima segunda-feira. Então eu queria aproveitar o espaço e agradecer à secretária atual, Viviane Andrade, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né, ao longo desses anos. São quase 3 anos à frente da Secretaria de Saúde de Mutuípe. Ela iniciou no governo de Neto, ela teve o trabalho no governo de Celso, no final do mandato de Celso, trabalhou conosco nesse período de 1 ano e 3 meses, e por questões pessoais ela pediu para sair, e nós estamos com a assistente social, que já trabalha na Secretaria de Saúde, já conhece toda a engrenagem da Secretaria, assumindo na segunda-feira Jaquilene. Eu vou fazer 2 perguntas agora com relação a alguns dias atrás. Você entregou ampliado e totalmente recuperado o posto do Fojo, né? Inclusive o posto do Fojo
Um abraço a todos aí na região do Foz de Mutuípe. Chega a ser maior do que muitos hospitais de muitas cidades pequenas. E como é que está o programa Médio em Casa? Quantos atendimentos já foram realizados no município de Mutuípe? Reinaldo, a região Duas Barras do Foz. Duas Barras do Foz, isso mesmo. Que tem um Fojo e tem Duas Barras. Duas Barras do Foz, perdão. Então o posto ele se localiza na região Duas Barras do Foz. Realmente é um posto grande, é um posto que foi uma grande surpresa para quem não conhecia a região e foi para a inauguração. Várias pessoas da cidade e de outras regiões participaram desta inauguração, ficaram surpresos com o tamanho, com os equipamentos, e que em breve nós teremos mais equipamentos chegando para o município, a parceria com o governo do estado, também com recursos do Ministério da Saúde, do governo federal, para que nós tenhamos a melhoria dos atendimentos nos postos. Vamos ampliar também o posto da região do Capim, vamos ampliar o posto do bairro da Cajazeira, vamos fazer a abertura do posto em breve da Serra do Rato, PSF da Serra do Rato, vamos ampliar e melhorar o posto da Água Fria e da Água Branca. Enfim, nós temos uma série de atividades para a saúde, como esse trabalho do medicamento em casa. São cerca de 1.500 pessoas beneficiadas com medicamentos chegando em suas portas. Um programa maravilhoso do governo federal que tem ajudado muito o município de Mutuípe no combate às doenças através da doação de remédios para as pessoas. Então é a prevenção, é o cuidado, é a atenção básica funcionando. E isso tem como responsável a Secretaria de Saúde, em que todos os funcionários que estão engajados nesse programa merecem um grande respeito e admiração, porque é muito fácil criticar as ações. Então, principalmente a televisão tem mostrado muitos hospitais mal cuidados, postos de saúde fechados, mas eles poderiam também mostrar o lado positivo. Então, na gestão pública como na privada, tem os gestores que trabalham e tem os gestores que não trabalham. Tem os órgãos que funcionam e tem setores que não funcionam. Então é necessário mostrar os dois lados da moeda. Então muitos municípios, não só o Mutuípe, mas tem muitos municípios onde os hospitais funcionam bem, onde os postos de saúde funcionam bem, onde o trabalho básico de atenção às pessoas para evitar que venham as doenças funciona bem, a atenção básica da saúde. Enfim, nós temos esse trabalho constante de prevenção melhor do que remediar. Carlinhos, inclusive na sua última entrevista nós indagava sobre a questão da recuperação através de pavimentação asfáltica do centro da cidade de Mutuípe. Como é que está o andamento desse projeto, como é que está o andamento desse processo e também como é que está esse processo aí de recuperação, de ampliação, de modernização da Feira Livre de Mutuípe? Pois é, Naldo, ontem nós tivemos a felicidade de recebermos os técnicos da Caixa Econômica Federal, onde já estamos em breve fazendo a licitação para fazer o asfaltamento do centro da cidade de Mutuípe. Várias ruas serão beneficiadas, o comércio de Mutuípe, que é forte, vai ter mais conforto para os moradores, para os visitantes, para as pessoas que vêm comprar em nossa cidade, e a Feira Livre também. Já conseguimos assinar o convênio para o término da obra, uma obra que vem já há algum tempo, projeto, uma emenda parlamentar de Nelson Pellegrino, quando eu era prefeito no segundo mandato. Neto teve uma grande tarefa de encaminhamento desse processo. Celso finalizou o mandato também trabalhando muito. São dezenas ou centenas de viagens realizadas para que tenhamos efetivamente uma feira livre com o maior espaço coberto da região, que será também usada para festas, porque as barracas serão móveis, e isso vai favorecer para uma série de atividades também da educação, quando o programa Mais Educação vai utilizar os alunos do Colégio Olival Rebouças, um colégio que tem mais de 1.300 alunos, para que possam utilizar de segunda a quinta-feira, que esse espaço fica ocioso, para os estudantes terem atividades esportivas na área da cobertura da feira. Tem previsão de início da obra de pavimentação asfáltica? Não, ontem o pessoal da Caixa Econômica estiveram em Mutuípe, os funcionários, para que possamos, em breve, ter a licitação e aí recomeçar o trabalho de asfaltamento do centro da cidade.
Com relação à abertura de aguadas no município de Mutuípe, muitos prefeitos aproveitam essa época de estiagem, né, que não foi tão de estiagem assim no verão, e aproveitando a chuva também para abertura de aguadas. Já tem números, quantas já foram abertas? Como é que está esse processo ali no município de Mutuípe? Apesar desse ano ser um ano chuvoso, mas estamos precavendo porque o ano passado foi um ano de estiagem. Então, o ano passado tivemos dificuldades de água em algumas regiões. Porque Mutuípe tem muitas nascentes, muitos riachos, né, alguns rios. É uma região rica em água, mas diante da exploração agrícola, ao longo desses anos, se fez muito desmatamento, se abriu muitas nascentes e algumas regiões, o ano passado, ficaram sem água, precisando inclusive da prefeitura socorrer com os tanques pipa, levando água para algumas localidades. Né? Exemplo da Malhada, Pimenteira, exemplo da região do Capim, região das Traíras, que ficaram carentes de abastecimento de água. Então já iniciou esse trabalho. Como falei anteriormente, são 3 retroescavadeiras. Uma trabalha nas estradas com cascalho, a segunda na cidade fazendo a limpeza da cidade, e a terceira fazendo esse trabalho das aguadas que já foram iniciados. Eu não posso precisar quantas aguadas já foram abertas, mas já iniciamos. Várias famílias já foram atendidas. Isso. Você entregou já quantas ruas calçadas esse ano? E tem mais um aí, o calçamento da rua Lídio Santos. Nós já fizemos, né, o ano passado foram 6 ruas, esse ano já foram 2, e agora estamos, né, reiniciando a rua Lídio Santos, onde em breve estaremos inaugurando mais uma pavimentação que Mutuípe já ultrapassa 80 ruas calçadas nesses 13 anos de mandato, né, do Partido dos Trabalhadores em nosso município. Então já ultrapassa 80 ruas calçadas, um trabalho constante com recursos próprios ou com emenda do governo federal. Então, breve entregando a rua Lídio Santos. Carlinhos, só para a gente fechar rapidinho aqui o nosso bate-papo, está definido o seu estadual ou sua estadual, candidata ou vai ser candidato? Não, estamos ainda em processo de discussão dentro do partido, né? Lá não tem essa questão de fechar espaço para, como os coronéis fazem, né? Aqui só entra o nosso deputado. Então lá os espaços estão abertos e eu costumo dizer às pessoas que nós temos que escolher os políticos que têm compromisso com o eleitor e não aquele que compra o voto do eleitor. Porque o político que compra voto, ele não retorna mais durante o período do seu mandato, porque ele já pagou pelo voto. Então aquele que ganha o voto é aquele que trabalha. Existem vereadores que trabalham, prefeitos que trabalham, deputados estaduais e federais que trabalham, governador, presidente, enfim. Temos que saber escolher quem são os nossos representantes, quem são os nossos candidatos. Principalmente observando aquele que está nos ajudando ou que poderá nos ajudar. Aqueles que vêm com dinheiro são os comerciantes da política. Porque na política também tem comerciante. São aqueles que vêm com a mala cheia de dinheiro, distribui para o cabo eleitoral, pelo chefe político da região, que sai comprando votos, fazendo alguns favores em troca do voto. E depois que passa a eleição, ele desaparece. São os candidatos Copa do Mundo, só aparece de 4 em 4 anos. Então, da mesma forma que eu trabalho constantemente durante todo o período de meu mandato, vou para a zona rural, vou para as ruas, estou na prefeitura, estou nas secretarias, estou nas escolas, nos postos de saúde, tenho que viajar muito para buscar recursos, porque nós sabemos das dificuldades que tem o município, principalmente Mutuípe, em relação aos outros. Tem essa dívida de precatório que é, né, um câncer, porque é uma doença a longo prazo. Então são mais de 20 anos que teremos que ter prefeitos trabalhando muito para ter recursos para fazer as obras e prestar o serviço que a população precisa. Então por isso nós precisamos saber escolher quem são os nossos representantes que estão ajudando o Mutuípe a ter os benefícios, a ter os recursos do governo do estado, do governo federal, para melhorar o nosso município, para melhorar a vida das pessoas. Deixa eu mandar um abraço a toda a equipe da Ampasse em Mutuípe, que faz um trabalho belíssimo, um trabalho lindíssimo, inclusive a volta das atividades aí nesse ano de 2014 da Ampasse. Como é que está o apoio do município à Ampasse em Mutuípe? Naldo, é um trabalho fantástico, porque nós sabemos que muitos esperam da prefeitura, esperam do governo, esperam dos órgãos públicos pelas ações que devem ser realizadas para os carentes. Então a Ampasse, ela cuida das crianças especiais, as crianças que têm dificuldade de locomoção, as crianças que têm dificuldade de visão, as crianças que têm alguma deficiência auditiva, enfim.
E esse trabalho tem sido muito importante em nossa cidade, que atende inclusive a pessoas de outros municípios. Existem pessoas da zona rural de Valença que vai, né, para Ampasse ser atendida. Existem pessoas que moravam em outros municípios que foram morar em Mutuípe através do trabalho da Ampasse. A prefeitura tem um convênio que paga mensalmente a Ampasse, além de ceder um veículo, né, durante a semana, né, o veículo fica na Ampasse quase que 4 dias por semana. E temos a felicidade de termos o trabalho da ecoterapia, que na região só Mutuípe tem, através da Ampasse. Para você entender, uma sessão de ecoterapia, ela custa em média R$200, que é aquela atividade com animais, as crianças montar a cavalo para ter um desenvolvimento motor, né, que possa habilite que ela tenha mais independência. E nesse trabalho nós temos várias crianças que hoje já caminham com mais facilidade, que já têm mais força nos braços para ter algumas atividades, inclusive de estudar. Enfim, é um trabalho fantástico que tivemos a semana passada, 8 dias atrás, a abertura desses trabalhos, e que realmente emociona. Só quem está presente vê a felicidade no rosto das crianças, no rosto dos jovens e principalmente das familiares, né? As mães, as avós, os pais, que tiveram uma oportunidade de fazer com que essas pessoas tivessem atividades, tivessem mais vida, tivessem mais atenção. Mais esperança. Mais, né? Esperança. E muitos estudam, muitos estão inclusive cursando. Nós temos um exemplo aqui de um deficiente visual que está na UFRB. E outros que estão, né, tendo uma série de desenvolvimentos através das atividades da Ampasse, com fisioterapia. Enfim, é um trabalho fantástico. E eu queria lembrar de alguns que estão planejando ir para a cavalgada de 7 de setembro. Né? Os meninos da Ampasse, alguns já vão participar da cavalgada de 7 de setembro. Estão se preparando. Então é uma maravilha a evolução desse trabalho que é efetivamente realizado no nosso município. Parabéns aí a toda a equipe da Ampasse, né, pela dedicação, pela força, pela coragem em Mutuípe. Deixa eu mandar um abraço também ao pessoal da Afago aqui em Amargosa, que também faz um trabalho brilhante. Carlinhos, obrigado pela sua participação aqui no programa Jornal do Vale, mais uma vez você conversando com a população de Mutuípe. Obrigado a você, Naldo. Um grande abraço a toda a diretoria dessa emissora. Um grande abraço a todos os moradores de Mutuípe que estão nos ouvindo nesse momento. Dizer que nós temos tido atividades constantes, é um trabalho árduo, mas que gratifica pelos resultados, e que nós teremos essa mesma vontade até o último dia do nosso mandato, né? Não há dificuldade de tempo, não há dificuldade de horário, não há dificuldade, porque nós temos um objetivo, que é trabalhar em prol do nosso povo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus permitir.